Horácio Peralta. O meio-campo uruguaio Horácio Peralta desembarcou no Flamengo em meados de 2006, contratado e cheio de expectativas geradas através de, acreditem, um DVD. Teve certos lampejos durante o ano, como no jogo contra o Asa de Arapiraca, válido pela primeira fase da Copa do Brasil, quando foi o herói ao marcar o gol da classificação. Ainda fez outros gols importantes, como no Campeonato Brasileiro, onde balançou as redes contra Corinthians e Palmeiras. Ao todo, vestiu o manto rubro-negro em 20 jogos, com 4 gols marcados, e no currículo, o título da Copa do Brasil. Hugo Colassi. Hugo Colassi chegou com a fama de cão de guarda, tendo sido capitão de seleções de base da Argentina e com o apadrinhamento e indicação de Mancuso, ex-jogador do Flamengo, nos anos 90. Porém, foi mais um que decepcionou e só entrou em campo 5 vezes, sendo que em um desses jogos foi no clássico contra o Vasco, onde com apenas 9 minutos em campo deu um carrinho desleal no adversário e foi expulso. Sambueza. Se teve um cara que eu botei fé que daria certo, esse cara foi o Sambueza, já que ele vinha do River Plate, clube na qual era titular e peça importante no elenco do então técnico Diego Simeone. Entretanto, toda a minha expectativa foi de água abaixo, já que o Flamengo até começou bem o Campeonato Brasileiro de 2008, só que na metade do primeiro turno, com as saídas de jogadores importantes após o vexame na Libertadores contra o América do México, o clube começou a despencar na tabela e enfrentar um longo jejum de vitórias. Tendo entrado em campo em apenas 7 partidas, Rubens Sambueza não foi o camisa 10 que a torcida esperava e permaneceu no Flamengo até janeiro de 2009. Gavilan. Também em 2008, o Flamengo assinou um contrato de produtividade com o volante paraguaio Diego Gavilan, já que ele havia sido reprovado nos exames médicos, e mesmo assim o clube quis correr o risco. Adaptado ao futebol brasileiro, já que teve passagens por Grêmio e Internacional, Gavilan só entrou em campo em 5 partidas nos 6 meses em que esteve na Gávea, já que em seu contrato havia uma cláusula de dispensa quando o clube bem entendesse, acabou dispensado e ainda naquele mesmo ano se transferiu para a Portuguesa de Desportos. Christian Borja. Imagina aí você começar o ano com Adriano Imperador e Wagner Love no ataque e encerrar com Val Baiano e Christian Borja? Sim, isso foi possível, já que no Flamengo acontecem coisas que até Deus duvida. Em meados de 2010, o colombiano foi contratado após se destacar no Caxias do Rio Grande do Sul, mas no Flamengo foi um completo desastre, já que não marcou um golzinho sequer e ainda foi rebaixado para o time Sub-23. Lucas Mugni. Falar de Lucas Mugni é bastante desagradável, porque eu nunca vi um argentino tão ruim sem sangue como esse. O cara foi contratado em 2014 vindo do Colón, onde o Flamengo teve de desembolsar mais de 3 milhões de reais para ficar com seu passe. Com a promessa de ser o novo maestro e camisa 10 do clube, o máximo que conseguiu fazer foi enganar em 1 ou 2 partidas. Que eu me lembre, só vi ele se destacar nas partidas contra a Cabofriense e contra o Palmeiras, na época em que o time paulista tinha um dos piores elencos dos últimos anos. Esteve ligado ao Flamengo até 2017, quando entrou em um acordo com a diretoria e rescindiu seu contrato, e se não bastasse, ainda levou R$1 milhão nessa brincadeira. Eraso. Mais um que chegou no Flamengo no sofrível ano de 2014, o zagueiro equatoriano Frickson Eraso teve passagem não ruim, e sim péssima pelo clube, já que só entrou em campo em apenas 7 partidas, sendo que logo no seu jogo de estreia contra o Macaé foi expulso, e no clássico contra o Fluminense foi um dos responsáveis pela estrondosa derrota de 3-0. O Beck, que naquele mesmo ano jogou a Copa do Mundo aqui no Brasil, ainda chamaria a atenção em mais um clássico, dessa vez na decisão do título carioca contra o Vasco, quando cometeu o pênalti que originou o gol vascaíno. Sem conseguir dar a volta por cima, foi pouco aproveitado após o estadual e deixou o Flamengo no começo de 2015 rumo ao Grêmio. Armeiro. O lateral esquerdo Pablo Armeiro foi mais um gringo que chegou cercado de expectativas no Flamengo, já que tinha bagagem e experiência internacional, além de ter jogado uma Copa do Mundo. Entretanto, a passagem do colombiano pela Gávea não foi das melhores, já que constantes lesões vieram a atrapalhar o seu desempenho e só entrou em campo em apenas 6 partidas. Conca.
Contratação que até hoje ninguém entendeu, Dario Conca chegou ao Flamengo para tratar de uma grave lesão no joelho, tendo mais de 70% de seu salário pagos pelo Xangai da China, e só iria receber algum centavo do Flamengo quando entrasse em campo. Tendo jogado em 2 partidas do Brasileirão e uma pela falida e patética Primeira Liga, o argentino só atuou em 27 minutos com o manto rubro-negro e foi embora sem deixar saudades aos torcedores. Marlos Moreno. Marlos Moreno chegou cercado de expectativas e por indicação de Reinaldo Rueda, com quem havia trabalhado no Atlético Nacional. No clube colombiano, o jovem ponta-esquerda fez parte do elenco campeão da Libertadores de 2016, onde inclusive foi titular durante quase toda a campanha. Vendido ao Manchester City, o jogador sequer entrou em campo com a camisa do clube inglês e acumulou empréstimos para os espanhóis La Coruña e Girona, até desembarcar em 2018 no Mengão. Na Gávea, alternou entre titularidade e banco de reservas, dando uma assistência aqui e acolá, e foi mais lembrado pelo longo período em que ficou sem balançar as redes, tendo quebrado o jejum de mais de 2 anos no empate em 1-1 contra o Palmeiras no Maracanã. E aí galera, curtiram? Gostaram de relembrar todos esses perebas que passaram pelo Mengão? Pois deixa o seu like, deixa suas opiniões nos comentários, e se você achou que faltou alguém, não deixe de comentar. A princípio eu tô meio sem simpatia com a câmera, sem intimidade, mas aos poucos eu vou pegando o jeito, não é?